Senhor, a tua palavra diz que tudo é possível aquele que crê, e nós viemos na tua casa para buscarmos a tua presença, viemos na tua casa, Senhor, para sermos cheios da tua unção, do teu poder, da tua graça, da tua misericórdia e do teu Espírito Santo. Ó Deus, todos que chegaram aqui nesta noite, sejam tocados, abençoados, fortalecidos pelo poder do teu Espírito Santo. Vem também, Senhor, abençoar todos aqueles que estão nos acompanhando, através, Senhor, meu Deus, da televisão, Senhor, do site, da TV, que nós estamos transmitindo ao vivo, Senhor, possam também, oh meu Deus, estarem recebendo e sendo abençoados em nome do Senhor Jesus. Todos aqueles que estão no seu trabalho, na empresa, aqueles que estão, Senhor, meu Deus, nas suas casas, também sejam tocados pelas tuas mãos e abençoados pelo teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus, nós clamamos a Ti e pedimos a bênção, a unção e a libertação em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele seja toda a glória, amém? Irmãos, você tem a palavra de Deus? Vamos abri-la em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, é um texto bastante conhecido, que fala que Eliseu aumenta o azeite da viúva. Quando Eliseu faz esse grande milagre, aumentando o azeite da viúva. O texto é conhecido, mas eu sei que o Espírito do Senhor quer falar e quer encher cada vaso, cada coração que está aqui nesta noite. Também aqueles que estão nos assistindo também serão grandemente abençoados em nome do Senhor Jesus, amém? Muito bom, nós não vamos esquecer que nesse sábado nós temos guerreiros em oração, início às 8 horas da manhã, término às 16 horas, 8 horas de oração sem cessar e ininterrupta. Estaremos aqui meditando e buscando a palavra do Senhor, amém? Os irmãos acharam? Podemos ler? Vamos ler. Diz assim o texto: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me, que é o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre si e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Por favor, os irmãos poderem assentar. Amém? Graças a Deus. Irmãos, nós estamos meditando aqui neste texto. É um texto que talvez a gente já leu tantas vezes. É um texto tão conhecido. E às vezes quando a gente vai... eu vou ler a Bíblia, mas quando chega nesse texto que a gente já conhece a história, já conhece o fato,
A gente lê, mas lê no sentido assim, eu já conheço, eu já sei a história, então a gente só lê no sentido de relembrar, ou ler porque já que eu estou lendo todo este livro de Reis, então eu vou ler este capítulo, mas eu já conheço ele não vai fazer muita diferença, porque eu já o conheço, então não vou aprender muito sobre ele, por eu já conhecer essa passagem. Mas aí que nós nos enganamos. Por quê? Porque a cada dia o Espírito do Senhor tem algo novo para nos dar, e quando nós estamos meditando, às vezes uma palavra sequer, uma palavra, dependendo do dia que nós estamos, o momento que nós estamos vivendo, a circunstância que estamos vivendo, a situação que nós estamos vivendo, a palavra do Senhor, ela nos traz uma revelação para aquele momento. Muitas vezes nós já lemos, mas eu já li tantas vezes esta passagem, mas nós nos enroscamos numa palavra, num versículo, ou numa letra, alguma coisa ali que nos chama a atenção, alguma coisa que nos toca, alguma coisa que nos faz, desperta naquele instante, e nos faz abençoados naquele instante. Fala, puxa, uma palavra tão abençoada, que encheu o meu coração, que falou no meu coração, e que me deu força, e que me deu coragem, e que me deu a capacidade para continuar a minha peleja, a minha caminhada cristã. Aqui diz o seguinte, muitas vezes, veja bem, pega só esse primeiro versículo aqui, o primeiro só, que você vai entender algo tão interessante. Diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Nós estamos vendo aqui que alguém fala assim, mas está sofrendo porque talvez merece, está sofrendo porque fez alguma coisa errada, ou porque não temia Deus, ou porque às vezes a gente se enrosca em alguma coisa, fala assim, peraí, eu não sei porque que isso está acontecendo comigo, eu tenho buscado tanto a Deus, eu tenho consagrado a minha vida a Deus, eu tenho dedicado a minha vida a Deus, eu levanto de manhã, eu já oro a palavra, eu oro, eu medito, eu consagro a minha vida, eu santifico a minha vida, eu procuro sempre ter uma vida de comunhão com o Senhor, de temor com o Senhor, uma vida de um relacionamento, uma intimidade com Deus. E porque a gente acha que tem uma vida em comunhão com o Senhor, uma vida aproximada do Senhor, e anda no seu caminho, e anda no seu temor, às vezes a gente acha que nós estamos imunes de problemas, de necessidades e de dificuldades. E logo quando acontece alguma coisa, a gente fala assim, não estou entendendo por que isso está acontecendo comigo. Ou então a gente quer saber o porquê, né? Olha, por que isso está acontecendo comigo? Poxa, eu estou lendo a Bíblia, mas eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu oro ao Senhor, eu busco ao Senhor, eu não sou perfeito, é lógico, mas também procuro ser uma pessoa justa, honesta, sincera, procuro andar num caminho bom, procuro fazer o melhor. E por que eu estou passando por problema? Aconteceu isso com Jó. Jó era uma pessoa que ele orava ao Senhor, ele questionava com Deus, mas não no sentido, por que isso está acontecendo comigo? Mas Jó apresentava ao Senhor, e Jó dizia assim, Senhor, se é um pecado que eu cometi, se eu te desagradei, se eu fiz alguma coisa que o Senhor desagradou, talvez um pecado que eu cometi, assim, não premeditado, não alguma coisa que eu fiz por maldade, mas que o Senhor se desagradou com determinada coisa, então eu peço ao Senhor que me perdoe. Se eu cometi alguma falha, eu vou lá oferecer um sacrifício de expiação de pecado, porque eu acho que deve ser algum pecado que eu cometi, que está fazendo eu sofrer dessa maneira. Não sabia o que era, não sabia por que estava acontecendo aquilo, talvez em busca de uma resposta. Quando nós estamos passando por alguma dificuldade,
quando nós estamos passando por alguma necessidade, quando nós estamos passando por alguma tribulação, logo vem na nossa mente: será que Deus não está comigo? Será que o Senhor não ouve a minha oração? Será que o Senhor não está se agradando de mim? Será que eu tenho me esforçado tanto em buscar a palavra de Deus, em servir o Senhor, mas será que o Senhor não está se agradando comigo? Irmãos, tudo isso passou pela cabeça daquela mulher. Por quê? Porque ela procura o homem de Deus. Ela disse assim: olha, o Senhor conhecia o meu marido, ele era filho dos profetas, era um homem temente, ele era um homem que servia o Senhor, ele temia o Senhor, ele andava no caminho do Senhor, ele se esforçava para servir o Senhor. Por que isso aconteceu? Agora ele morreu, nós temos dívidas porque está vencendo, sei lá o que, se era aluguel, se era algumas contas, alguma coisa que estava vencendo, e eu não tenho com que pagar, e os meus credores estão agora querendo levar o meu filho, os meus filhos, para ser o que? Escravo. Agora eu vou perdi o meu marido, agora eu vou perder os meus filhos, porque eles vão ser levados como escravo. Dá para você entender o que passava na mente dessa mulher? Dava para você entender? Ela não estava entendendo o que estava acontecendo. Por que isso veio acontecer? O Senhor não está comigo? O Senhor não quer mais se agradar de mim? Será que o meu marido fez alguma coisa que desagradou o Senhor? E o que será dos meus filhos? E o que será da minha vida? E ela procurou o homem de Deus e disse assim: olha, o Senhor tem uma solução? O Senhor tem uma solução? E olha o que diz aqui esse outro versículo: e Eliseu disse: que te hei eu de fazer? O próprio homem de Deus, porque nós vemos assim, a primeira coisa, se eu como um ministro do Evangelho, eu posso oferecer para você alguma coisa de acordo com a palavra de Deus, mas eu como homem, como ser humano, eu sou limitado. Se você falar assim para mim: olha, eu estou com um problema, estou com um problema X, se estou com um problema, você fala: estou com um problema financeiro, eu estou precisando hoje de R$1.000, aí eu como ser humano, como homem, falo assim: olha, infelizmente eu não posso fazer nada por você, porque se eu tivesse R$1.000 eu te daria, mas eu também não tenho. Então como que eu posso te ajudar se eu não tenho? Foi isso que aconteceu com o homem de Deus. Ele disse assim: o que eu hei de fazer? O que eu vou fazer? O que eu posso fazer por você? Se você não tem, eu também não tenho nada. Se você não consegue, nem eu. Se você não pode pagar sua dívida, eu também não posso pagar, porque eu também não tenho dinheiro. Se eu tivesse, eu pagaria a sua dívida, mas eu não tenho. O que eu posso fazer? Fosse no dia de hoje, ele dizia assim: e o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Isso como homem, isso como ser humano. Agora, como homem de Deus, eu como homem não posso te ajudar, mas aí, como um ministro do Evangelho, eu falo assim: eu não posso te ajudar, só que tem uma coisa: Deus é poderoso, e Ele responde quando nós clamamos a Ele. Vamos buscar, vamos clamar do Senhor, para saber que o Senhor pode fazer por você, eu não posso fazer. Lembra daquele paralítico na porta de Formosa do templo? Ele estende a mão: me dá uma esmola, me dá uma ajuda. E o que Pedro e João disseram? Olha para nós, nós não temos ouro e nem prata, nós não temos dinheiro, moeda nem de ouro e muito menos de prata, nós não temos nada. Eu não posso te ajudar financeiramente, economicamente, porque eu também não tenho. Mas daí, como homem de Deus, como aquele que temia Deus e conhecia o Deus que ele servia, ele disse: mas existe uma coisa que eu posso te dar gratuitamente. E ele disse para o homem assim: levanta e anda, em nome de Jesus de Nazaré. Jesus o Nazareno, me dá a sua mão aqui. E o homem pegou na mão dele, ele puxou o homem, arrastou o homem, colocou o homem em pé, e o homem começou a andar, e começou a saltar,
e começou a glorificar o nome do Senhor. Então você vê que nós, como seres humanos, nós somos limitados, mas não que nós, porque nós somos limitados, nós teremos que limitar Deus na nossa insignificância. Eu tenho limite, mas Deus não. Eu tenho uma linha, um ponto final, mas Deus não. Deus atravessa, Deus ultrapassa, e para Deus não existe limites. Então, veja o que aconteceu. O que hei eu de fazer? Aí ele disse assim: me declara, me diz uma coisa, o que é que você tem na sua casa? E ela disse assim: a tua serva não tem nada. Não tem nada. Eu não tenho ouro, não tenho prata, não tenho moeda, não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, eu não tenho fonte de renda, eu não tenho nada, eu não tenho como pagar isso. Olha, para ser bem franco, ela não falou aquela botija de azeite como uma grande coisa que ela tinha. Ela apresentou aquilo como algo que ela tem, mas é insignificante. A tua serva não tem nada, exceto uma botija com um pouco de azeite. É tudo que eu tenho, uma botija com um pouquinho de azeite. Foi que nem quando Jesus disse assim para os discípulos: vocês vão alimentar essa multidão. Nós alimentar? Sabe o que nós temos, Senhor? Aqui nós temos, olha, 5 pães e 2 peixes. Ali nós temos uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e aqui nós temos 5 pães e 2 peixes. Apresentou aquilo como fosse o quê? Algo fora da realidade. E o que foi que ele disse? Isso basta. Isso basta. E quando aquela mulher disse assim: a tua serva não tem nada, senão uma botija com um pouco de azeite, ele disse: então basta. Então isso é o suficiente. Por quê? Porque o que nós temos que entender, que aquilo que Deus quer fazer, Deus não precisa de algo grande para manifestar a glória dele, porque Ele pode manifestar a glória dele sobre o nada. Ele pode trazer à existência o que não existe. Deus pode chamar e pode escolher o pequeno, o fraco. Ele pode chamar aquele que não é. Ele pode chamar aquilo que não tem valor, que não tem importância, para Ele colocar a glória dele, para Ele manifestar a glória dele, para Ele manifestar o poder dele. E foi isso justamente que ele: o que é que você tem? Ele já esperava a mulher falar que não tinha. O que é que você tem? Poderia ser o azeite, mas poderia ser uma outra coisa. Mas aquilo que ela tinha era aquilo que o Senhor iria o quê? Manifestar a sua glória. Por isso, a palavra de Deus fala assim: aquele que é fiel no pouco, o Senhor colocará no muito. Por quê? Porque não importa a quantidade que você tem, não importa o tamanho daquilo que você tem, não importa o volume daquilo que você tem, mas o que importa é o poder do Deus que vai agir na sua vida. O que importa é quando o Senhor vai intervir em alguma coisa, e vai manifestar a sua glória, e vai fazer com que aquilo que é impossível, aquilo que não pode, se transformar em algo que é possível, algo que é permissível acontecer pela grandeza e pela glória de Deus. Então, o que aconteceu? Ele disse para a mulher assim: agora, presta atenção no que eu vou dizer, para você saber que aquilo que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida, e na vida daquele que crê, depende única e exclusivamente de cada um de nós. Nós temos que aprender uma coisa. Eu tenho aprendido isso com o Senhor. Eu não posso dizer assim: eu não preciso de ninguém, porque daí é uma ignorância da minha parte. Eu preciso, mas eu não dependo de ninguém.
Precisar, nós precisamos uns dos outros, mas não dependemos de ninguém. Quando a gente depende, é quando a gente não quer assumir, a gente espera que o outro faça. Tornar-se dependente, sabe aquela passagem que Jesus foi na beira daquele tanque, onde estava aquele homem paralítico? Eu me arrasto, eu me esforço, mas de repente outro pula na minha frente e é curado. Mas sabe por que eu estou sofrendo? Sabe por que eu ainda estou paralítico? Porque não tem na hora um homem que me carregue no colo, nos braços dele e me jogue na água. Até que eu vou me arrastar para chegar lá e pular, outro já pulou na minha frente e recebeu a bênção. Eu não posso ser abençoado por causa dos outros. Se tivesse alguém do meu lado para me ajudar, eu seria abençoado. Se tivesse alguém aqui para fazer por mim, eu seria abençoado. Mas Jesus quis mostrar para aquele homem justamente que ele estava enganado. Justamente, sabe por que você ainda está nessa condição? Por causa do seu erro. Porque você acha que precisa do homem. Você acha que precisa que desce do céu um anjo e agite a água e pegue um homem nos braços e te jogue na água para que você seja abençoado. E eu vou dizer uma coisa para você, que se você crer agora, mas se você tiver certeza que o poder de Deus pode te dar vida e pode te dar saúde, então esquece o anjo, esquece a água, esquece o homem para te carregar. Levanta você sozinho, pega a tua cama, coloca nas tuas costas e vai embora para a tua casa. E o que o homem fez? Imediatamente começou a obedecer a palavra, a ordem. A palavra de Deus é a ordem de Deus. A palavra que sai da boca de Deus é a ordem que Deus dá. Quando Deus fala, Deus não pede, Deus manda. A autoridade de Deus é tão grande que Ele não pede, fala: olha, você pode fazer isso? Não. Homem, varão, levanta, coloca a cama nas suas costas e vai embora para a tua casa. E o homem levantou, pegou a cama, colocou nas costas e foi embora para a sua casa. Puxa, mas eu sofri tanto, e a solução estava tão fácil, de alcançar essa solução. Estava fácil? Acho que não, porque se tivesse fácil ele tinha alcançado. Mas precisou que Jesus viesse ali para mudar, sabe o que? A mentalidade dele. Ele estava colocando a fé em alguma coisa impossível. Sabe por que nós não alcançamos? Às vezes a gente acredita logo naquilo que vai ser difícil. Quando fala de ter fé, olha, se eu falar aqui, irmãos, vocês têm que ter fé, você já vai pensar numa coisa impossível. Fala assim: agora eu vou ter que acreditar que uma coisa muito difícil vai acontecer. Fé é a gente acreditar no impossível, que o impossível vai acontecer, e daí o impossível não acontece, você fica desapontado, você fala: a minha fé é pequena, é fraca. Mas a fé, justamente, ela não vem para levar você, ela vem para tirar dos seus olhos toda a cegueira que impede você de enxergar que a forma mais fácil está diante de você, ou está em você mesmo. Está em você mesmo. Se você levantar, esforça, levanta. Mas não tem ninguém, não esquece os outros, levanta você. E ele se levantou. Agora pega a sua cama. Para você vir aqui, alguém te carregou e trouxe, agora você põe a cama nas costas e vai embora. Você não precisa de ninguém, não depende de ninguém. Vai embora para sua casa. E ele voltou para a casa dele, carregando a sua própria cama. Agora, essa mulher perdeu a autoestima. Talvez você perdeu a sua autoestima. Eu já orei, eu já busquei, eu já chorei, eu já passei noite sem dormir, eu estou preocupado, eu estou desanimado, eu estou desapontado, eu estou numa situação que eu estou entrando em depressão, porque eu não consigo resposta, porque eu estou sofrendo, porque o meu problema, porque isso, porque aquilo, porque tudo está tão longe, eu estou sozinho e eu não tenho solução, e eu não vejo a saída. A autoestima da mulher tinha acabado. Sabe o que é o seu filho pedir comida e você não tem?
Sabe o que o seu filho está chorando de fome e você não tem? Você fala assim: olha, eu vou lá naquela venda lá e vou pedir emprestado, ou pedir fiado. Dá para você me vender uma farinha aí para me levar lá e fazer um pão para o meu filho comer, que ele está chorando de fome? Eu vou comprar um leite e levar para ele, mas depois eu te pago. Ela sempre ia buscar, e dessa vez ela foi lá: ó, dá para você vender uma farinha para me levar para fazer para o meu filho? Ele falou assim: olha, eu não vou vender, e se você não vier pagar o que você deve, eu vou lá buscar o seu filho para trabalhar para mim aqui, para pagar a sua conta. Aí aquela mulher ficou em desespero, porque além de ela não ter recurso, além de ela não ter mais o crédito, e além de ela estar agora prestes a perder os seus filhos, qual é a autoestima dessa mulher? Nenhuma. A vida para ela já acabou, viver já não tem mais sentido, sonho virou pesadelo. Alguém deixa de sonhar, alguém deixa de se alegrar. Será que aquela mulher era feliz? Não. Mas ela não temia a Deus? Temia. Quantas pessoas que temem a Deus, servem a Deus, estão tristes, estão infelizes? Por quê? Porque a resposta de Deus está tão longe, e o que está perto dela é os problemas, a dificuldade, a necessidade. E o que essa mulher vai fazer? Recorrer ao homem de Deus. E ele, olha, é tão maravilhoso o que acontece aqui. Ele poderia falar assim: mulher, vamos lá para a sua casa que eu vou resolver o seu problema. Eu vou te resolver o problema, vamos lá. Vai buscar os vasos, você com os seus filhos, e eu vou enchendo os vasos para você. Ele poderia ter feito isso. E por que ele não fez? Porque ele queria devolver para aquela mulher o que ela tinha perdido: a confiança, a autoestima. Ela tem que entender uma coisa, que Deus está com ela. Você tem que entender que por mais dificuldade, muitas são as aflições de um justo, está na palavra. Mas não para por aí o versículo, ele se completa dizendo: mas o Senhor o livra de todas. Se você tiver aflições, está na Bíblia. Mas eu estou passando tantas aflições, é ótimo, significa que a palavra do Senhor está se cumprindo na sua vida. Você está tendo muitas aflições? Eu estou. Maravilhoso. Você tem sido justo? Eu tenho. Então a palavra do Senhor se cumpriu na sua vida, porque ele diz que as aflições de um justo serão muitas. Mas só que se a palavra não para aí, ela vai continuar cumprindo. Mas o Senhor o livra de todas. Ele vai te livrar de todas elas. Mulher, vai para a sua casa. Vai na sua casa. Fecha a porta. Você e os seus filhos. Aí você pede para os seus filhos emprestarem dos seus vizinhos vasos vazios, não poucos, muitos. E enquanto eles vão trazendo para você os vasos, eles tragam os vasos, e depois você fecha a porta. Aí você começa, com esta porção de azeite que você tem, começa a encher o primeiro vaso. Quando ele estiver cheio, você enche o segundo vaso, e quando o segundo estiver cheio, você enche o terceiro vaso. Quando o terceiro estiver cheio, vai enchendo o quarto, o quinto, o sexto, e assim sucessivamente. Eu creio que quando aquela mulher começou a encher o vaso, o coração dela estava partido e as lágrimas corriam pelo seu rosto. Mas a partir do momento que ela encheu o primeiro, as lágrimas já pararam de correr. O segundo, os olhos já começaram a brilhar. O terceiro, ela já tinha um sorriso no seu rosto. O quarto, ela já glorificava o Senhor, adorava o Senhor e engrandecia o nome do Senhor. Por quê? Porque esse Deus é bom demais e Ele está comigo.
porque a presença de Deus está nesse lugar, porque o Espírito do Senhor repousa sobre a minha vida. Ela foi ganhando não somente aquilo que era material, mas ela foi recebendo, foi restaurando aquilo que era espiritual na vida dela. Deus quer resolver o seu problema, seja ele físico, financeiro, seja na saúde, seja na família, mas enquanto ele resolve o seu problema, a prioridade de Deus é restaurar o altar que somos cada um de nós. Que enquanto aquela mulher enchia aquilo, era restaurado o seu altar, era restaurado o seu coração. Aquela que dizia assim: eu acho que Deus nem está mais comigo, aí ela já dizia: louvado seja o nome do Senhor, a presença de Deus está aqui, o Espírito do Senhor está aqui, a glória do Senhor está nesse lugar, a presença do Senhor está enchendo este lugar. É o meu Deus, é o meu Senhor, é a minha alegria, a minha esperança, Ele é o meu tudo. O que está faltando? Restauração. Se ele tivesse feito aquilo, teria resolvido o problema dela, mas ele queria mais do que aquilo: restaurar o seu coração, o seu altar, restaurar a sua adoração, restaurar o seu louvor a Deus, a sua confiança no Senhor. E ela foi enchendo todos aqueles vasos. Eu creio que o último vaso, ela já: meu filho, traga mais um vaso. Ela disse: mãe, eu já emprestei todos os vasos, eu já fui em todos os vizinhos, já emprestei todos os vasos, não existe mais vaso, não existe mais, não. Esse que a senhora está enchendo é o último. Por quê? Porque todos os outros já estão cheios e não existe mais vaso para ser emprestado. E a hora que aquele último vaso encheu, caiu as últimas gotas, pingou. Eu creio que aquela mulher já estava chorando, de saber o Deus que cuida, o Deus que trabalha, o Deus que está conosco, que está nos assistindo, que está nos abençoando, que está trabalhando em nosso favor. Sabe, nós temos que entender uma coisa, que nós temos que entender que nós temos um Deus que quando todos os vasos que trouxeram foram cheios, não foram? Então nós temos que entender que tudo aquilo que nós temos, se nós trouxermos para a presença do Senhor, Ele vai tocar em todas as nossas necessidades, em todos. Olha, Ele tem poder para tocar em você, para tocar no seu marido, na sua esposa, no seu filho, no seu neto, no seu sobrinho, no seu tio, no seu sogro, na sua sogra, no seu pai, na sua mãe, no seu neto, no seu vizinho, no seu amigo e naquele que você também não conhece. Todos quantos trouxerem, todos aqueles que tiver a oportunidade do Espírito Santo tocar na vida dele, será abençoado. E se você puder apresentar diante do Senhor as tuas necessidades, você tem algumas necessidades, você tem alguns problemas, então hoje, coloca diante do Senhor, coloca diante do óleo, do azeite, do Espírito do Senhor, para que o Espírito seja derramado, que o azeite seja derramado sobre o seu problema, sobre a sua necessidade. Aqueles vasos representavam a necessidade, a carência que a mulher tinha, a aflição dela, o problema dela, porque não estava simplesmente enchendo um vaso, mas estava resolvendo o seu problema. Não estava enchendo apenas um vaso, mas estava resolvendo a sua aflição, o seu pavor, a sua angústia, o seu medo, estava tudo sendo restaurado. Muitos vasos, talvez um vaso esse é o vaso da angústia, este é o vaso da tristeza, este é o vaso da ansiedade, esse é o vaso da depressão, esse é o vaso do medo, esse é o vaso da derrota, esse é o vaso do fracasso. Cada um que foi apresentado, todos foram cheios com o óleo que representa o Espírito do Senhor. Se você hoje puder apresentar diante do Senhor toda a sua necessidade,
A palavra de Deus fala assim, que seja conhecida diante do Senhor as nossas necessidades através das nossas orações. Se você apresentar diante de Deus, eu estou com um problema, corre lá, apresenta diante dele. Surgiu um novo problema, Senhor, mais um probleminha que eu trago na tua presença. Senhor, mais uma preocupação. Senhor, mais um conflito, mais uma aflição, mais uma dificuldade. Todas você traz e apresenta diante do Senhor. E o que vai acontecer? Acontecer que o Espírito Santo vai tocar na sua necessidade, na sua ansiedade, no seu medo, e Ele vai te dar resposta daquilo que você necessita. Depois que ela encheu o último, ela procura o homem de Deus. A hora que a mulher vem vindo, ele dá uma olhada, fala assim, que diferença. Não vem aquela mulher cabeça baixa, envergonhada, humilhada, chorando, desesperada, mas vem uma mulher diferente, cabeça erguida, alegre, uma mulher satisfeita, uma mulher que viver para ela é uma alegria, é um prazer. Não tinha força para viver, a vida não parecia ser a melhor coisa para se fazer. Viver não é o melhor, é melhor morrer do que viver. Eu prefiro morrer, prefiro a morte do que ver todas essas coisas acontecendo na minha vida. Mas agora, aquela mulher queria viver, ela tinha razão para viver, ela tinha motivo para viver. A hora que ela chega lá, sorridente, alegre, o homem de Deus a recebe e diz, e aí mulher, como é que está? Dá para você imaginar, mulher? Louvado seja o nome do Senhor. Grande é o Senhor e digno de ser adorado, exaltado e glorificado. Ele é o meu Deus, é o meu Senhor, Ele é o meu tudo. Eu vim dizer para o Senhor que eu fiz o que o Senhor mandou e todos os vasos estão cheios. Só não encheu mais porque não tinha mais. Esgotaram-se os vasos, não tinha mais vasos. Porque se tivesse, o Senhor tinha enchido a todos eles. Mas a minha casa está lá, não tem nem como andar dentro de tanto vaso de azeite. Eu vim aqui para dizer para o Senhor que eu fiz o que o Senhor pediu. Ele disse, muito bem, você creu. Sabe por que isso aconteceu? Porque ela creu. E eu digo para você que vai acontecer na sua vida tudo aquilo que você puder crer. Deus fará o impossível acontecer na sua vida, se você assim crer. Aí o que aconteceu? Ele disse assim, agora mulher, agora eu vou ensinar uma outra coisa para você. Volta, pega aquele azeite e vende. Aquilo lá é a solução. Aquilo lá é aquilo que Deus te deu. Você vende tudo. Viu? Sabe, tem coisa na nossa vida que nós temos que aprender. Mulher, imediatamente venda. Sabe por que ele mandou fazer isso? Porque se o óleo ficar velho, o que acontece? Estraga. Se ele ficar rançoso, só se for para fazer sabão. Só se for para fazer sabão. Mulher, vai lá agora e vende. Eu não sei não, viu? Eu vou esperar aí, porque vai que dá uma inflação, sobe um pouco mais, eu ganho um pouco mais. Tem gente que é assim. Tem gente que ele nunca está contente com o que ele tem. Ele já quer fazer aumentar na raça. Aí já está sem a bênção de Deus. Mulher, vai lá, vende tudo.
Aí você procura o seu credor e vai lá e paga a tua dívida. E o resto você vai viver dele. A mulher foi lá, vendeu tudo, dá para você imaginar ela chegar lá na onde ela comprou. E a hora que ela chega, não com a cabeça baixa, não humilhada, não chorando, não desesperada, mas aquela mulher tem um ar de alegria, tem um ar de uma pessoa que está satisfeita com a vida, feliz. Fecha a minha conta aí, quanto que eu devo? A senhora deve tanto. Vai trazer os seus filhos para ser meu escravo? Ela falou, não, meus filhos não vão ser escravos de ninguém, porque o dinheiro está aqui, pagamento à vista. Pagou. Aí dá para ver aquela mulher, olha, me dá aquele leite lá, me dá aquela farinha, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquele outro, me dá, por quê? Porque eu vou levar para os meus filhos comerem. Vai abrir uma nova conta? Vai abrir um novo caderno aqui para marcar? Falou, não, eu vou pagar à vista, eu tenho dinheiro. Porque ele disse, paga a tua dívida e viva com o restante. Você vai sobreviver com o resto, você vai alimentar os seus filhos, você vai sobreviver com o restante. A bênção do Senhor é sem medida. A bênção do Senhor é sem medida. Eu creio que aquela mulher disse assim, pena que não tinha mais vasos. Pena que não tinha, ninguém tinha mais vaso para me emprestar, porque se tivesse, eu ainda teria enchido outros e teria sido ainda mais abençoado. Você tem vaso vazio para trazer para o Senhor hoje? Para colocar diante do Senhor? Talvez esse vaso seja o desemprego, seja uma necessidade financeira, seja um problema na família, seja um problema no, sei lá que área, na saúde, seja alguma dificuldade, alguma necessidade que você tenha passado, aflição. Mas se você colocar diante do Senhor hoje, eu quero dizer uma coisa aqui, tão importante. Dê uma chance para o Espírito Santo agir na sua vida hoje. Apresente a Ele aquilo que você tem. O que você tem? Aquele pouco de azeite não era a solução para ela, era o problema que ela, eu coloco a mão no meu bolso, eu tenho 10 reais. Aí eu olho para aqueles 10 reais e eu fico triste. Eu não fico feliz porque eu tenho 10, eu fico assim, eu estou devendo 1.000 reais, o que 10 reais é? Eu só tenho 10. Aquilo ali não me dá alegria, aquilo ali me dá tristeza. Por quê? Porque para quem deve 1.000, ter 10, o que é isso? Isso não é nada. Então vamos reduzir. Em vez de ser uma nota de 10, é uma nota de 2. Pior ainda. Aí eu olho para aquela nota de 2 e falo assim, o que é isso? Mediante uma dívida de 1.000 reais que eu tenho para pagar. Isso não é nada. Isso aqui é dor, é sofrimento. Eu olho para isso, eu tenho vontade de chorar. Quando eu olho para essa nota de 2 reais. Por quê? Comparando-se com a minha dívida. Mas quando nós compreendemos que o nosso Deus é aquele que age em nossa vida, não importa o tamanho do seu problema, o que o Senhor tem para